Fala pessoal, boa tarde. Vou esperar um pouquinho para vocês entrarem aqui no nosso bate-papo. Eu achei importante fazer essa live, já que o governador do Rio acabou de se prestar um papelão aqui na CPI da Covid no Senado. Não que ela toda não esteja sendo também um papelão, que a gente percebe cada vez mais, né, com muita clareza, que a intenção da CPI, de alguns senadores dela, é antecipar 2022 e tentar enquadrar o presidente Bolsonaro de alguma forma. Mas o que o ex-governador Wilson Witzel fez hoje aqui na CPI é algo muito lamentável. Ele se mostrou um grande covarde. Ele, quando sentiu que as perguntas iam começar a ser feitas de forma séria, realmente preocupados com o que foi feito do dinheiro que o governo federal enviou para o Rio de Janeiro, ele simplesmente levanta e vai embora. E ele mentiu tanto nessa CPI, eu acho que a que deu mais vontade de rir foi quando ele disse que eu fui buscar o apoio dele para me eleger senador no Rio de Janeiro, quando você que é do Rio principalmente sabe como o ex-governador Wilson Witzel, na campanha eleitoral, corria atrás da gente, tudo quanto é jeito, e implorava, né, pelo nosso apoio. Eu cheguei a fazer, inclusive, a pedido dele, uma autorização para que ele usasse a minha imagem no seu programa eleitoral na campanha no Rio de Janeiro. Mas Deus sabe o que faz, ele diz que se converteu, não está aparecendo muito não, continua um grande mentiroso, e parece que tudo isso que ele está passando não serviu para nada, de aprendizado para nada na vida dele. Continua uma pessoa extremamente arrogante, né, que não tem nenhum compromisso com a verdade e ainda acha, né, acredita realmente nas mentiras que ele tem falado. Outra mentira que ele contou com relação ao porteiro lá do condomínio do presidente Bolsonaro, todo mundo sabe também, inclusive, né, já é público aí que o porteiro mentiu, né, quando disse que um dos suspeitos de ter matado a Marielle foi lá no condomínio do presidente Bolsonaro para visitar uma outra pessoa, que supostamente um comparsa dele. O porteiro mentiu quando disse que o presidente Bolsonaro havia autorizado a entrada dele, porque na verdade o presidente Bolsonaro, na época deputado, estava em Brasília, no mesmo dia e hora, participando de uma sessão aqui na Câmara dos Deputados. Então isso foi rapidamente constatado. Infelizmente, alguns assessores do então governador Wilson Witzel se animaram, né, com essa fake informação, com essa informação mentirosa de que o Bolsonaro podia ter algum envolvimento com assassinato de Marielle, correram aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, para tratar com o ministro Dias Toffoli, e receberam um não retumbante e voltaram frustrados para o Rio de Janeiro, e depois a verdade veio à tona. Todos sabem que, obviamente, não há nada de envolvimento, de participação nenhuma, direta, indireta, e não existe qualquer participação de alguém da minha família com relação ao assassinato da Marielle. E hoje um episódio lamentável também. A CPI mostrou a sua verdadeira face hoje, quando não aprovou a convocação do Gabas. Gabas é um ex-ministro da Dilma, do PT, que presidiu aqui o consórcio do Nordeste, né? Os governadores do Nordeste criaram um consórcio para, em tese, facilitar as compras deles de vacinas, enfim, de mantimentos. E esse Gabas fez uma compra fraudulenta de uma empresa, via uma empresa que não existe, sediada em São Paulo, que em muito tempo havia emitido apenas 2 notas fiscais, e gastaram quase 50 milhões de reais para comprar respiradores que nunca foram entregues. Então a CPI vetou a convocação desta pessoa fundamental para explicar o que foi feito com parte dos recursos federais que foram enviados aos estados, neste caso, aos estados do Nordeste. Eu queria só dar subsídio para todo mundo de essa narrativa de Bolsonaro negacionista. Ela obviamente não cola. Eu queria falar só sobre o Rio de Janeiro, o que é que o presidente Bolsonaro fez pelo Rio de Janeiro em 2020, do tocante aos recursos, né? Se ele é negacionista, como é que ele bota quase 70 bilhões de reais só no Rio de Janeiro? Eu vou aqui dar uma esmiuçada no que é esse dinheiro. Se ele está esperando, né, que haja uma imunidade de rebanho, se ele nega a pandemia, se ele nega a vacina. Então, preste atenção. Só no Rio de Janeiro, suspensão da dívida é aquilo que os estados têm que pagar com frequência, uma dívida que eles possuem com a União. O governo federal suspendeu o pagamento disso. E só o impacto no orçamento federal disso, 12,1 bilhões de reais. Benefícios ao cidadão, que são, por exemplo, o dinheiro investido no auxílio emergencial. 20,8 bilhões para o Rio de Janeiro em 2020. Recursos transferidos para o estado do Rio e os seus municípios.
36,1 bilhões de reais. E na saúde, especificamente para a saúde, de fundo a fundo, foram transferidos aproximadamente 7 bilhões de reais. Isso dá um total de quase 76 bilhões de reais, é praticamente um orçamento do estado do Rio de Janeiro de 2020. Praticamente o orçamento do ano inteiro. É muito dinheiro para a CPI não querer saber o que foi feito com isso. E sobre esse dinheiro aqui dos 7 bilhões, aqui 2 bilhões foram para o Fundo Nacional de Saúde, fundo a fundo, para que os estados e municípios pudessem gastar esse dinheiro. Apoio ao Fundo de Participação dos Estados, 176 milhões. Apoio ao Fundo de Participação dos Municípios, 234 milhões. O PFEC, né, o Programa Federativo, a Lei Complementar 173, 4 bilhões de reais. Estou falando em números redondos aqui, né, para facilitar. E outros repasses, né, que são, por exemplo, a MP 953, as portarias dos ministérios número 369 e 378/2020, mais 132 bilhões de reais. É muito dinheiro. Aí 6,5 bi, próximo ao 7, como eu havia falado. Então, obviamente, que o governo está fazendo a sua parte naquilo que lhe cabe, né, para ajudar estados e municípios no combate à pandemia, mas sem falar nas aquisições das vacinas, né, que graças a Deus a gente está avançando bem e se Deus quiser ainda esse ano a gente tem toda a população já vacinada. E sobre a Wilson Witzel especificamente, ele veio para cá com uma narrativa de perseguido político, querendo dizer que o presidente Bolsonaro, em conluio com outras autoridades em Brasília, promoveram uma perseguição, uma caçada a ele. Só que ele mente tanto que ele esqueceu de falar que a investigação contra ele começou pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Aí foram investigando, daqui a pouco chegaram no Wilson Witzel, no governador. E aí, obviamente, ele tem foro por prerrogativa de função, e essa investigação foi para o Superior Tribunal de Justiça. E lá o ministro, cadê o nome dele aqui? Benedito Gonçalves, inicialmente de forma monocrática, foi e suspendeu, afastou o governador Wilson Witzel. E essa posição, logo, alguns meses depois, foi confirmada pelo Pleno do STJ. Uma dezena de ministros, por unanimidade, entenderam que ele tinha que continuar assim, afastado. E ainda, em andamento agora recentemente, no dia 30 de abril, uma decisão do Tribunal Especial Misto no Rio de Janeiro, que foi criado para exatamente avaliar, né, se ele seria afastado ou não, como determina a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, por unanimidade, 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e 5 deputados estaduais decidiram afastar, em definitivo, o ex-governador Wilson Witzel e ainda torná-lo inelegível por 5 anos. Então, essa narrativa de que está havendo um complô contra ele é mentirosa. Quer dizer que o Brasil inteiro está em complô contra esse cara. Ele tem sim que explicar esses milhões, né, que foram desviados da saúde no Rio de Janeiro, né, e ainda desdenhou aqui, né, enfim, ele acusou os ministros de participarem desse conluio contra ele. E eu queria aqui trazer algumas reflexões sobre o que ele deveria ter falado, o que ele deveria ter feito, respondido nessa CPI. Antes eu quero fazer aqui a leitura de uns 2 trechos do que o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, disse em sua sentença. Prestem atenção na gravidade do que ele fala aqui e façam um juízo de valor se ele tem ou não tem culpa no cartório. Olha um trecho. Os fatos não só são contemporâneos, como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas. Em total desprezo com um senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva. Vários no entorno do Wilson foram presos e ele foi apenas afastado nessa decisão do STJ, como um único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa. Esse é o Wilson Witzel de verdade. O que é que tem contra ele nesses processos todos que ele está respondendo? Não, esse ser mentiroso
que veio aqui sentar hoje, tentar usar a CPI como palanque político. E, para finalizar, um outro trecho da decisão do ministro Benedito. Foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos 4 entidades de saúde ligadas a membros da organização criminosa, recebendo mais de R$500 milhão só no período de 13 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020. Esse é o Wilson que tinha que estar aqui respondendo, como investigado, inclusive, na minha opinião, a esses questionamentos, porque ele tem muito a explicar, sim, para a população brasileira. Por exemplo, algumas coisas que ele não respondeu. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou superfaturamento na compra de 1.000 respiradores por R$123 milhões. 3 vezes o valor de mercado. E o Wilson responde a processo no STJ relativo a essa compra irregular. A auditoria apontou 7 possíveis irregularidades: contratação de empresas inaptas ao fornecimento emergencial pretendido, direcionamento ilícito da contratação, pagamento antecipado sem a prestação de garantia, ausência injustificada de estimativas de preço, ausência injustificada de estimativas de quantidade, sobrepreço injustificado das contratações emergenciais e liquidação irregular de despesa pelo recebimento de equipamentos inservíveis para os fins a que se destinava a contratação. Ele fugiu da CPI para não falar disso aqui. Tem uma outra coisa, né, que levou ele a sair correndo da CPI hoje? Em setembro de 2020, Wilson e Helena Witzel, a esposa dele, além de outras 11 pessoas, foram denunciados por organização criminosa. Segundo a denúncia, Witzel estabeleceu um esquema de propina para a contratação emergencial e para a liberação de pagamentos a organizações sociais, as OS, que prestavam serviço ao governo, especialmente na área da saúde. A suspeita é de que o governador tenha recebido, por intermédio do escritório de advocacia da sua mulher, pelo menos R$554 mil em propina. A descoberta do esquema criminoso teve início com a apuração de irregularidades na contratação dos hospitais de campanha, respiradores e medicamentos para enfrentamento da pandemia do coronavírus. Ao pedir o afastamento de Witzel, a deflagração da operação chamada Tris in Idem, em 28 de agosto de 2020, o Ministério Público argumentou que o escritório da primeira-dama foi utilizado, aqui entre aspas, foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos 4 entidades de saúde ligadas a membros da organização criminosa. E recebimento desse valor que eu falei de quase R$500 milhão. A denúncia descreve que entre 23 de março de 2020 e 19 de maio de 2020, em ao menos 4 oportunidades distintas e com auxílio da sua mulher, Witzel aceitou promessa e recebeu propina de R$280 mil paga por Gotardo Lopes Neto. Segundo os investigadores, em razão do repasse, Witzel praticou em favor de Gotardo ao menos 2 atos de ofício, infringindo o dever funcional na edição de resolução que beneficiou a GLN Serviços Hospitalares e Assessoria LTDA e no direcionamento da escolha da organização social Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Matuípe para a gestão do Hospital Zilda Arnes. O documento aponta ainda que entre agosto de 2019 e abril de 2020, em ao menos 21 oportunidades distintas e com auxílio de sua mulher e de Lucas Tristão, famoso aí no Rio de Janeiro, o governador do Rio aceitou promessa e recebeu propina de R$274 mil paga por Mário Peixoto. Em troca, Witzel revogou a desqualificação da organização social Instituto Unir Saúde. E aí esse instituto pôde ser contratado pelo governo do estado, mesmo com toda a documentação, todas as provas de que essa empresa deveria sim continuar desqualificada. Em ambos os casos, os valores teriam sido lavados mediante a confecção de contratos com o escritório de advocacia da primeira-dama e emissão de notas fiscais falsas relativas a serviços advocatícios não prestados. É o que diz o Ministério Público. Aí quer ver uma outra? Aqui por que o Wilson fugiu da CPI hoje e não quis responder? Em proposta de delação premiada feita ao Ministério Público, o empresário Arthur Soares, conhecido também como Rei Arthur, apontou o Witzel como chefe de um esquema montado para extorquir prestadoras de serviço ao Estado do Rio de Janeiro. Segundo Soares,
O governo alegava não ter dinheiro suficiente para quitar as dívidas com os credores, atrasava os pagamentos e em seguida abria a possibilidade de uma negociação. Nesse momento, oferecia preferência no pagamento para aqueles empresários que concordassem em pagar propina. E ele está sendo investigado porque estima-se que Wilson, cobrava uma propina de 10% desses valores para liberar os recursos e outras pessoas no seu entorno cobravam até mais, quase 30%, para poder liberar o dinheiro que o Estado devia para aquelas empresas que prestaram serviço. Em depoimento ao Tribunal Especial do Rio de Janeiro, que cassou Wilson Witzel, esse seu ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, disse que teria alertado o governador sobre os riscos de reabilitar a organização social, no episódio que ficou conhecido como batom na cueca. Veja só, né, como é que era o modus operandi desse pessoal aqui no governo do Rio de Janeiro durante a gestão Wilson Witzel. E uma outra pergunta que eu achava interessante de fazer, né, que ele fugiu para não responder, é a seguinte: em abril de 2020, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Anderson Moraes, denunciou durante uma transmissão ao vivo que Daniel França, marido da deputada federal Joyce Hasselmann, negociava um contrato de 6 milhões de reais com o governo do Rio de Janeiro para prestar um serviço que já é realizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Joyce, ele fugiu de responder isso aqui hoje. Segundo o deputado, a BestMed, empresa de curso online na área de saúde, que é de propriedade de Daniel França, o marido da Joyce, oferecia uma plataforma para treinamento de profissionais do setor. O parlamentar destacou, porém, que já existia o mesmo serviço de forma gratuita oferecido pela pasta federal da saúde. Eu queria saber, né, porque se ele conhecia, se ele chegou a tratar isso aqui com o marido da Joyce Hasselmann. Então, gente, eu queria só... Tem muito mais coisa aqui que eu falaria para... Ele deveria ter respondido hoje na CPI, quando ele sentiu. Ele foi lá, fez o palanque dele, né, os senadores que estão ali para passar a mão na cabeça dele, fazer um jogo combinado, né, não fizeram pergunta praticamente nenhuma, deixaram ele à vontade. Aí veio tratar de Queiroz, veio querer atacar a família Bolsonaro, chamou o presidente de negacionista, enfim, tentou mudar o foco, né, que ali é ele é que teria que responder as perguntas. Aí ele fugiu da CPI. Wilson Arregão Witzel fugiu da CPI. Covarde, com medo de responder as perguntas, mas eu tenho a convicção, né, de que com o passar do tempo, mais e mais coisas viram à tona, porque isso aqui é só uma pequena parte do que já é assunto de botequim, inclusive, todo mundo já sabe, não tem nem, né, mais, a imprensa já divulgou, das diversas falcatruas que ele fez durante o seu mandato, infelizmente. Mas ele enganou a população do Rio de Janeiro, ele enganou o eleitor do Rio de Janeiro, ele nos enganou quando sentou naquela cadeira de governador, fez isso tudo que as senhoras e senhores estão vendo. Então, essa narrativa de Bolsonaro negacionista é desconstruída facilmente, e a gente vê que pessoas como o ex-governador Wilson Witzel é que são responsáveis, sim, por tantas mortes no nosso país. E termino aqui deixando, obviamente, os meus sentimentos aos familiares de todos que foram vítimas desse grande mal que assolou todo o nosso planeta, né, que é a Covid-19, que as investigações lá nos Estados Unidos caminham a passos largos para mostrar, né, que realmente a origem desse vírus foi lá na China, em Wuhan, né, possivelmente em um laboratório. Então o vírus teria sido, sim, fabricado, inclusive com recursos de empresários lá dos Estados Unidos. Então há muita coisa a ser investigada e descoberta sobre isso ainda, e na nossa parte continuamos aqui fazendo o que nos cabe. A vacinação está chegando cada vez mais forte, em massa, e eu tenho a convicção de que até o final do ano, se Deus quiser, nós já teremos toda a nossa população brasileira vacinada. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo, sigo aqui firme, tentando ajudar o meu Brasil, tentando ajudar o governo do presidente Bolsonaro. Um abraço para todo mundo e fiquem com Deus.